Agora divulgada a nova edição do Sistema de Indicadores de Percepção Social, SIPS, mostra que o país dividiu sob a qualidade do Sistema Único de Saúde. O SUS atende entre 120 a 130 milhões de pessoas por ano. A pesquisa é elaborada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que entrevistou 2.773 pessoas nas 2 primeiras semanas de novembro de 2010, em todo o Brasil. Ela mostra que 28,5% dos brasileiros avaliam como ruins ou muito ruins os serviços do SUS e 28,9% os consideram bons e muito bons. Os 42,6% os consideram regulares. Para falar deste assunto, convidamos o deputado Darciso Perondi, do PMDB Gaúcho, e João Ananias, do PCdoB do Ceará, ambos médicos. Deputado Darciso Perondi, como é que o senhor vê essa pesquisa? A sua percepção é essa ou o senhor tem outra percepção sobre o SUS? Em primeiro lugar, saudação aos telespectadores e dizer da minha alegria de ter no meu lado o deputado Ananias, do Partido Comunista do Ceará. Um defensor intransigente da saúde pública no Brasil, foi um brilhante secretário da Saúde no Ceará e veio agora como deputado nos ajudar para que a gente possa enfrentar o gargalo principal do SUS, que é o financiamento, e também rediscutir o SUS. Então é uma alegria, João, tê-lo aqui. Obrigado, vai ser muito bom para o país você esses 4 anos conosco aqui. Muito obrigado. Conosco, e veio também junto um bom grupo de secretários de Estado, que viveram lá na ponta o sofrimento. Tratam com a saúde pública, né? Isso, lá na ponta, então sabem os números, sabem a técnica, e vai ser importante esse capital humano. Não, o SUS, ele atende todos os brasileiros, porque ele é universal, integral, equânime, acesso a todos, sem distinção, atende a todos. Tem sim a saúde suplementar, que é da Constituição, a saúde suplementar, que aumentou, pelos últimos dados aí, aumentou em 40, falo em 50, 60. É mais ou menos isso que o IPEA revelou. Sim. Não mudou muito. Isso. Não mudou muito. Não mudou muito. A grande discussão é nós melhorarmos cada vez mais o Sistema Único de Saúde, que é a solução. É a solução. O SUS não é problema. Eu vi um outro deputado que chegou recentemente num artigo dizer: o SUS não é problema, o SUS é solução com problemas. Mas nós temos, então, melhorar mais o SUS, mais e mais, para que as pessoas tenham acesso e usem menos a saúde suplementar. Mas suplementar é aberta, o país tem poder aquisitivo, está crescendo, a economia bombou, então é normal. Ainda tem aquela pendência de que a saúde suplementar ainda usa o SUS, principalmente na alta complexidade. Então tem aquela pendenga entre a agência dos planos de saúde com a saúde suplementar, se ela paga, não paga, porque é universal. Mas o SUS atende todos os brasileiros e atende também parcela da saúde suplementar. E atende, sobretudo, a maioria pobre, carente da população, né? Não. Acho que essa pergunta até eu saí para o Ananias, que o Ananias tem mais vivência do que eu. Não. A saúde atende classe média, atende agricultor, dono de terra, empresário. Não. É que, talvez você tenha noção aqui de Brasília, que o SUS em Brasília é um péssimo exemplo. Queira a Deus que o nosso querido novo governador, que é médico, seja iluminado para resolver. Mas não e é. Ele está dando o prioridade. SUS não é para pobre, o SUS é para todos. O Agnello está dando prioridade a isso. Vamos rezar. Vamos
rezar que ele continue Deputado João nessa tarefa. Ananias, o senhor que foi secretário de Saúde, qual a experiência que o senhor teve com esse SUS, com esse Sistema Público de Saúde? Bom, primeiro, Tarcísio, eu quero destacar aqui a honra que eu tenho de estar no seu programa aqui pela TV Câmara, saudando a todos os telespectadores, e ela se reforça ainda mais de estar aqui com o deputado Darcísio Perondi, a quem eu admiro como colega. Já é um como veterano. Veterano, como colega e como deputado, como colega médico, colega deputado. Porque eu, quando secretário, nas lutas, né, do CONAS, nas lutas nossas, nós sempre o tínhamos, né, como aliado. E ele está entregue a essa luta. Eu vim para cá como deputado federal e vou me basear muito nessa experiência dele e aprender com ele aqui aquilo que a gente pode, como a gente pode ajudar mais. Só colocando, meu caro Tarcísio, o SUS é isso que o deputado Darcísio colocou muito bem, Darcísio Perondi. Há uma dualidade muito clara. É o SUS que avançou, que garantiu em 22 anos de idade aquilo que não se tinha durante 400 e tantos anos. Se a gente imaginar que a saúde era hospitalocêntrica, que no Nordeste a saúde era entregue aos coronéis, que os coronéis eram os mesmos donos dos hospitais. Ou as casas de Santa Casa. E que uma ambulância, na hora da mulher em trabalho de parto, representava uma relação de compadrio, que significava o pagamento com voto. O SUS acabou com isso. Ou pelo menos minimizou bastante. E esse SUS que avançou, que garante o transplante hepático, eu não gosto muito de colocar preço, porque preço a gente coloca em mercadoria, saúde não é mercadoria. Mas um transplante hepático custa para o SUS algo em torno de R$70 mil. É muito dinheiro. E o SUS banca. Tem medicamentos, um trombolítico, que é uma substância avançada de última geração, para evitar que as pessoas, quando têm um AVC, possam ter sequelas mais graves, que custa R$4 mil uma ampola. Uma ampolazinha, que precisamos de duas para um cidadão, uma cidadã de 60 quilos. R$8 mil. Quem banca? O SUS. Por isso que o Darcísio tem toda a razão, Darcísio Perondi, quando diz, o deputado Perondi, diz que o SUS é utilizado por todos. A padaria mais próxima da casa de qualquer brasileiro, ela é fiscalizada pela vigilância sanitária, que é do SUS. E os planos e a como saúde, as lanchonetes. Tudo. A saúde suplementar, as emergências, as neurocirurgias, na realidade, os grandes procedimentos de alta complexidade, na realidade, isso fica para o SUS. Por isso que o SUS fica sobrecarregado e com pouco recurso para bancar isso. É uma demanda muito grande, o perfil das doenças no Brasil mudou muito nos últimos 20 anos, a violência, que nós chamamos causas externas, é uma grande responsável pela demanda em UTIs e em emergências, e aí precisamos de recursos para garantir essa assistência. E a violência está hoje nas grandes cidades, né? Em todo canto. Aumentando a demanda do Sistema Único de Saúde. Por leitos de UTIs, por serviços de emergências, né? E tudo isso requer muito recurso, muito dinheiro, até porque a tecnologia em saúde ela se renova muito rapidamente e a cada renovação de um equipamento, de um serviço, de uma substância para um exame ou de um medicamento, ele vem num custo diferenciado. Então, o senhor mesmo disse que comprou um tomógrafo por 800 mil. 2 anos depois ele estava com 2.700.000. Para a Secretaria de Estado lá do Ceará. No primeiro ano do mandato custou algo em torno de R$800 mil, e depois um Multislice no último ano, por um serviço de AVC que foi instalado lá, 2.700.000. Então, é essa velocidade e esse custo que é preciso ser entendido por todos para que os recursos também acompanhem essa demanda. E não acompanharam. E a evolução tecnológica é vertiginosa, né? E não acompanharam. Não sei se tu ia me fazer uma pergunta, mas eu vou, se você me permitir, claro, na linha dele. E os recursos não acompanharam. Então, aumentou a população, aumentou a violência, aumentou o consumo do álcool,
Agora vem o crack, mas que o cria álcool, muito problema. E como, né? Drogas, né? As mazelas sociais não foram resolvidas, né? E a participação da saúde na arrecadação do governo federal, né? Ela diminuiu nesses últimos 15 anos. Nós participávamos de cada R$100 que o governo federal arrecadava, né? O governo dava 10 para o SUS. Dava não, compromisso. Destinava 10 para o SUS. Hoje é 7. Então, aumentou todos esses fatores e diminuiu a participação do governo federal. E na linha da tua introdução, gasta-se no Brasil hoje R$60 gasto privado do bolso do deputado, do grande jornalista, do empresário, plano de saúde, quem vai na farmácia, mas se gasta também do bolso do assalariado, a grande parte, e quem Bolsa Família que usa dinheiro. Então, de cada R$100, 60 é privado e só 40 é público. E nesses 40 público, quem menos participa proporcionalmente é o governo federal. E dos 198 países que tem, o Brasil está no lugar 169, um dos últimos que menos gasta. Então está faltando mais dinheiro público. E aí, que eu te provoquei antes da conversa, eu sou deputado, o analista também é. Nós vemos aqui, quem faz política é movido por esperança. Por esperança. E eu tenho esperança agora que a presidenta Dilma, que no discurso de posse foi firme, puxou o discurso do SUS e da saúde pública para ela, escolheu um ministro ativo, jovem, combativo, que ela olhe que caiu a participação pública no gasto dos brasileiros e tem que aumentar. Está aqui o secretário. E se nós vamos olhar, ler o artigo do Werneck, do Globo, de domingo, ele mostra o dinheiro que o Tesouro Nacional passou nos últimos 3 anos para o BNDES. Tivemos a crise de 2008, ele passou aí em torno de 30, 50 bilhões. Foi importante. 30 bilhões deu 1% do PIB. 1% do PIB. Em 2009, a crise estava sob controle, ele passou 100 bilhões, o Tesouro BNDES. 2010, ele repetiu, até aumentou um pouco, quase 2% do PIB. E agora, em 2011, parece que vai repassar 1% do PIB. Sabe qual é a participação nossa, do SUS, dos doentes, das crianças que precisam vacina, dos restaurantes que precisam ser controlados? O Brasil, o governo federal gasta 1,6% do PIB. Do PIB. E o Tesouro Nacional deu nos últimos 3 anos para o BNDES mais de 5% do PIB. E deu com juro. Esse dinheiro o governo vendeu letras do Tesouro, emitiu letras do Tesouro, fez dinheiro e deu para o BNDES para emprestar para grandes players brasileiros, principalmente no exterior, a 4%, a 5% e custa 11%. Então, a questão toda é se é prioridade a saúde ou não é. Nós avançamos. Nós podemos fazer uma oração ao SUS, claro. Do que se avançou o SUS. Mas o cidadão que está nos vendo lá sabe das dificuldades. Claro. Então, a minha esperança é de que a presidente Dilma reavalia essa política necessária em parte, mas não tanto. O ano passado foi quase 2% do PIB. Saiu do Tesouro para o BNDES para emprestar para grandes grupos a 4,5%. E a questão é priorizar. E eu tenho agora, 1,6% do PIB, quanto representa em dinheiro? Uns 70 bilhões? Do Brasil no passado, o Brasil gastou no passado
60 aí. Esse ano está previsto 71, 58 bilhões. Isso tudo... Esse ano. Está previsto o seguinte, 58 bilhões, isso do governo federal, vamos dizer, o recurso do Ministério da Saúde é 1,7%, quase 1,7% do PIB, e juntando os três entes, municípios, estados e União, 3,6% ou 3,7%. Então, aí dá quanto? Dá quanto? 100 e tantos bilhões? Não, dá... Cento e poucos bilhões. 130 bilhões. Isso, deputado Perondi, só para reforçar aqui para o Tarcísio entender, os telespectadores, essa quantidade é absolutamente insuficiente. A Organização Mundial de Saúde diz que um país que tem um sistema universal como o nosso, o SUS é para todos os brasileiros, para todos os estrangeiros que moram aqui, vá ao Canadá, vá aos Estados Unidos como estrangeiro e vá lá para uma porta de uma emergência. Para ver pago. se você é. Claro. Pago. Ó, se lá nos Estados Unidos 46 milhões de americanos não têm acesso à saúde, está essa crise lá no governo Obama, por resolver o problema da saúde, aqui é universal para todos. E aí gastamos 3,6% ou 3,7%. Só que a Organização Mundial de Saúde coloca que um país que tem um serviço universal como esse teria que gastar pelo menos 7%. Quer dizer, Cuba gasta 10% do PIB. O Uruguai gasta 4%, nós gastamos 3,6%. A Argentina, 4,6%. Nós gastamos menos. Eu concordo com o deputado Perondi. Eu tenho esperança também, usando aqui esse simbólico termo que sem dúvida nos faz racionalizar e tolerar muitas coisas, mas também lutar, não de braços cruzados, mas lutando para melhorar. Acredito que a presidenta Dilma, com a sensibilidade de mulher e com essa visão, com esse olhar que ela refletiu nos seus primeiros pronunciamentos, e o ministro Padilha, com a pressão dos parlamentares, com a pressão dos governadores. Ela veio do Nordeste ontem, os governadores do Nordeste disseram a ela, pode retomar a questão da CPMF. A CPMF, o deputado Perondi sabe bem disso, ela reduziu em 0,9% todo o recurso da Seguridade Social, 0,9% do PIB, só com a retirada da CPMF, de todo o recurso da Seguridade Social. Ela era importante. Muito importante. Saiu da noite para o dia e nós poderíamos ter aí mais 42 bilhões em 2008 e mais a evolução disso, hoje talvez mais 60 bilhões de reais, era quase o dobro do que se gasta. E isso nós perdemos. E o SUS está sendo esmerilhado toda hora. Nós passamos da metade do caminho em 20 anos, avançamos muito, temos áreas com excelência, como se diz, transplantes no país é uma coisa de excelência. Agora temos crises focais nas emergências, nas UTIs, na atenção primária, porque os municípios estão depletados, não tem como bancar as equipes. Capital humano precarizado, então precisa de recursos para isso. Um economista aqui pode estar nos vendo, né? Mas 120, 130 bilhões. Né? Ele está lá nos vendo, sim, mas precisa gestão. Ele pode estar dizendo lá. Sim, em qualquer empresa, hoje, a empresa mais bem administrada, se apertar a gestão, ela vai melhorar. Então dá para fazer mais, rediscutir o modelo, mais tecnologia, mais treinamento, mais organização do pessoal. Dá para fazer mais. Né? Dá para fazer mais com o que tem. Mas o mais que dá para fazer será absolutamente insuficiente e as pessoas vão continuar morrendo. Então, eu quis colocar essa questão do BNDES porque é um dinheiro enorme. Você acompanhou? Sem dúvida. Né? É um dinheiro enorme. Né? Eu tenho medo, só para levantar um pouco mais, continuar nessa linha, estou falando de grandes números. O governo fez um corte. Há uma necessidade de um ajuste fiscal. O governo está sinalizando. Uns dizem que tem que ser muito mais do que o governo falou. Né? Então, como fica a saúde nisso? Aí a gente vê a facilidade que o Tesouro Nacional passa
dinheiro para o BNDES, que ajuda as empresas a gerar emprego. Mas, para combater a pobreza, tem que dar educação e saúde. Então, a questão hoje é, se num ajuste fiscal, o governo vai ter que ver, porque se ele não priorizar a saúde e a educação, vai ser muito ruim, com pouco recurso que tem hoje ao SUS. Agora, a universalização dos serviços de saúde, criada pela Constituição de 88, sim, foi objeto de crítica de alguns setores conservadores. E continuam. Qual é o país da América Latina que universaliza os serviços de saúde? Isso eu vou deixar... A Argentina universaliza? Eu só quero fazer uma observação. Sim, eles não queriam. Como agora continua esse movimento, que a reforma tributária enviada, que nós não deixamos votar o ano passado, ano retrasado, e agora vamos ter que recomeçar isso, a proposta de reforma tributária que está aí, que eu acho que a presidenta Dilma vai reavaliar, uma proposta que veio do Lula, sabe o que ela faz? Ela acaba com as contribuições sociais que alimentam a maior rede de proteção social que tem no mundo. Assistência social, aposentados e saúde, porque ela extermina as contribuições e vira tudo imposto. Se hoje os grandes players comerciais e industriais do Brasil têm essa copa franca com o Tesouro, que também aumenta a nossa dívida interna, claro, e superávit primário, e o Tesouro atrasa para pagar o SUS, como atrasou em dezembro, etc. Isto aí vai ser ruim. Então, eu acho que a luta da reforma tributária que volta, nós vamos ter que nos enfileirar de novo para manter as contribuições sociais que o Constituinte sabiamente criou lá em 1988, que esse movimento não queria, e o Constituinte foi sábio. Então, é mais uma luta que nós teremos. O senhor acha que a recriação da CPMF se justifica? Você me entrevista há 15 anos, não é? Aqui. E eu fui um defensor da CPMF, junto com o Jatene. Não foi um pouquinho antes do Jatene, o Jatene que abraçou. E como lutamos. E na penúltima luta nós perdemos no Senado. A proposta da regulamentação da emenda 29, que está aqui, muito bem elaborada no Senado, o projeto do Tião Viana, que o Senado aprovou sem a contribuição, veio para a Câmara votou a regulamentação, só não votou a contribuição. Mudou o que o Senado votou, tirou receita corrente bruta, botou PIB nominal como tem e mais a CPMF. Falta nós votarmos a contribuição. Nós votamos a regulamentação, né? A regulamentação está votada, eu tenho dito para os prefeitos. O que falta é votar o destaque supressivo que tirou. Agora, hoje e amanhã eu não voto mais a CPMF. Eu luto pela receita corrente bruta. A arrecadação do governo, e graças aos últimos 20 anos, a economia bombou, principalmente nos últimos 6 anos, a arrecadação é maravilhosa. Olha o exemplo do trem-bala. O trem-bala vai exigir 60 bilhões. Isso dá quase 1% do PIB. Isso não está certo ainda, não. A medida provisória foi votada. Nosso tempo está praticamente esgotado. O senhor também é a favor da recriação da CPMF? Ou o deputado Tarcísio Peronde é contra? Eu sou absolutamente a favor. Ficou bom. Eu fui contra, eu considero, e aí, pessoalmente, é uma opinião minha, um crime de lesa pátria quando derrubaram a CPMF. Na proposta, eu sei disso. Aquela noite fatídica aqui, nós todos, o presidente Lula mandou 100% dela para a saúde. E assim mesmo derrubaram. Então, eu acho que um percentual da União, que os estados são obrigados a gastar 12% com saúde. Os municípios 15%, a União não é obrigada, não há vinculação. E
A proposta original previa 10% da receita corrente bruta até 2011. Nós já chegamos em 2011 e isso não foi aprovado. Eu acho muito mais difícil a equipe econômica de qualquer governo aceitar uma vinculação na receita corrente bruta do que a gente lutar por um imposto. Agora, se vai desonerar o outro, aí é outra história. Eu também acho que não deve mais se onerar a população. Agora, a saúde é um caso à parte, porque a saúde ela requer pressa. A educação, os meninos estão na sala de aula, podem estar numa péssima escola, mas estão na sala de aula, 97%, 98%, tudo bem, não requer pressa. A saúde, pela sua natureza... Vida, né? Saúde é a vida. Até instintivamente você luta instintivamente para sobreviver. Então, eu sou a favor. O que não dá para ficar é como está. Essa crise se tornando sistêmica, o desgaste do SUS, que é um patrimônio do povo brasileiro, e a gente aqui sem encontrar caminhos. Olha, queria agradecer aqui a presença dos deputados. Viu como ele é bom? Excelente. Narciso Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, médico. João Ananias, também médico, ex-secretário de Saúde do governo do Ceará e também um parlamentar interessadíssimo no tema da saúde. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.